meus amados irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Sou o vosso amigo em Cristo, o pastor Daniel Fontinelli, com mais um vídeo para a sua, para a minha, para a nossa edificação. Mais uma vez quero te pedir, dê o like, seu joinha em nosso vídeo, se os nossos conteúdos estiverem sendo úteis para você, se está lhe ajudando muito, lhe auxiliando bastante, então compartilhe com seus amigos, com os irmãos da sua igreja, com toda a sua família, tá bom? E se você quiser mais ainda ser edificado e crescer mais no conhecimento, adquira o nosso dicionário bíblico etimológico Fontinelli. Esse dicionário bíblico ele é uma ferramenta de muita valia para quem estuda a palavra de Deus. Você pode obtê-lo através do site da UpBooks, que é www.upbooks.com.br, ou também para o nosso contato. Ligue para a gente, entre em contato com a gente, deixe a sua mensagem aí no vídeo. Nós estaremos respondendo na maneira do possível, na medida do possível, estaremos respondendo suas mensagens e quem sabe, se você desejar adquirir nosso livro, estaremos enviando para você via correios, tá bom? Hoje eu quero falar de um assunto muito polêmico. Esse assunto ele vai render bastante. Eu quero falar sobre a guarda do sábado. Por que guardar o sábado? Para que guardar o sábado? Quem deve guardar o sábado? Quais as punições que se aplicam para quem não guarda o sábado? Então, hoje eu quero falar sobre a guarda do sábado. Existem muitas pessoas que fazem uma distinção muito grande e até discriminam outras porque guardam ou porque não guardam o sábado. Eu quero ler um texto sagrado que se encontra no livro que Paulo escreveu, a carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 14. Vamos ler aqui esse texto, na epístola que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo de número 14. Paulo diz assim, obviamente, ele está tratando aqui com os fracos na fé, com as pessoas que estavam iniciando na fé, e ele orientando os irmãos de Roma, a igreja em Roma, a como tratar os irmãos que eram fracos na fé. Ele começa dizendo, ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contenda sobre dúvidas. Porque um crê que de tudo se pode comer, e o outro que é fraco come legumes. Olha, tinha gente que comia de tudo, mas tinha gente que só comia legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Agora, quem és tu que julgas o servo alheio? Para Deus ou para o seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Agora veja, um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Todos os dias, cada um esteja inteiramente seguro em sua própria consciência. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz, e o que não faz caso do dia, para o Senhor o não faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Agora ele conclui dizendo, porque nenhum de vós vive para si, e nenhum morre para si. Esse texto de Paulo aqui, ele é muito claro quando ele diz assim, uns fazem diferença de dias, mas outros julgam iguais todos os dias. Ou seja, tem gente que diz que só vai para o céu se guardar o sábado. Mas eu vou explicar nesse vídeo por que guardar o sábado. Constitui pecado não guardar o sábado? Então, embora o sábado sendo muito sagrado para os israelitas, não existe nenhum versículo no Novo Testamento que ordena a guarda do sábado. Nenhum versículo no Novo Testamento manda guardar o sábado. Você não vai encontrar nenhum. Então, o Sabat, como assim chamado no hebraico, Sabat, que é o sábado, era um decreto perpétuo para os levitas, para os judeus. Levítico 16, versículo 29 e o versículo 31. Mas a Bíblia diz em Hebreus capítulo 7, versículo 12, que com a mudança do sacerdócio,
de Arão para Cristo, mudou-se a lei. É natural que, mudando-se o sacerdócio, não era o sacerdote, era o sacerdócio, necessário também é mudar a lei. E nós vamos discorrer no decorrer desse vídeo como fazer, por que fazer, guardar por quê, para que guardar, quem guardar. E se a pessoa não guardar o sábado, comete pecado e não vai para o céu? Existem pessoas que são muito apegadas às leis mosaicas, estão deixando de cumprir o Novo Testamento para cumprir o Velho Testamento, haja visto que toda lei se cumpriu em Cristo Jesus. As leis e os profetas foram até João Batista. Até João Batista. Então, se alguém quer guardar o sábado semanal ou sabat semanal, não tem problema. Deve guardar também o sabat anual, porque tem o sábado de ano em ano, que é uma festa para o sabat, que é o sábado. Então, a Bíblia diz em Tiago capítulo 2, versículo 10, se você guarda todos os mandamentos, mas tropeça num só ponto, você está cometendo pecado. Você se torna culpado, porque você guarda tudo, mas tropeça em um ponto. Que ponto é esse? Vamos ver. A aliança da lei, ela foi selada com sangue de animais. Tinha que matar um animal para tornar justo o pecador. Já na graça, no tempo da graça, o sangue que foi espargido não foi do animal, mas foi do Cordeiro Pascal. Foi do sangue de Jesus que foi derramado por nós na cruz do Calvário, que nos deu garantia da vida eterna. E nós encontramos também na primeira epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 25, quando ele diz, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Ou seja, uma nova aliança, porque antes havia uma aliança velha, tal qual um testamento. Se o pai de família faz um testamento e antes da sua morte ele muda o testamento, o que vai valer é o testamento que foi mudado. Porque quando o testador está vivo, aquele testamento não vale. Mas quando o testador morre, o testamento passa a ser validado. Então Jesus, que deu início ao Novo Testamento e que fez esta nova aliança com a humanidade, aliança essa da qual nós fazemos parte, ele diz, este é meu sangue da nova aliança. Ou seja, a nossa nova aliança foi por meio do sangue de Jesus que foi derramado por nós na cruz do Calvário. Da mesma forma que ele levou sobre si os nossos pecados, ele não levou para o céu. É um erro, implica-se em um erro quando uma pessoa diz que Jesus levou os nossos pecados para o céu com ele. Não, ele não levou os nossos pecados, as nossas enfermidades para o céu. Ele levou sobre si. Ele recebeu sobre ele as nossas enfermidades, porque ele foi maltratado, ele foi flagelado, ele foi espancado, então ele foi humilhado, cuspido na cara, foi crucificado em morte de cruz, que somente um grande criminoso era morto em morte de cruz. Era chamado de maldito. O que era pendurado no madeiro era chamado de maldito. E Jesus se fez maldito por nós. Ele se fez maldição por nós. Então, por causa da diferença das leis entre as alianças, a velha e a nova aliança, Jesus foi chamado de quê? De pecador. Isso mesmo. João capítulo 9, versículo 24, Jesus foi chamado de pecador por conta da nova aliança. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 4, que Jesus é o fim de toda lei. Toda lei finda-se em Jesus. E quando a Bíblia diz que ele cumpriu a lei, Mateus capítulo 5, versículo 17, ele veio para cumprir a lei. Ele cumpriu. Cumprir é determinante. Ele cumpriu. Nele, toda a lei se cumpriu. Foi cumprida nele toda a lei. Não há mais necessidade de observarmos a lei, porque Cristo é o fim da lei. E ele veio para cumprir a lei. Então, se ele veio para cumprir a lei e ele é o fim de toda a lei, então agora se manifesta a graça de Deus e não mais a lei. Porque a lei, ela era imposta para obediência. Tinha que obedecer.
por conta da lei. Se não obedecesse, era morto. Porém, a fé que temos em Cristo Jesus, ela nos abriu os olhos. Ela abriu os nossos olhos para que através da fé obedecêssemos a palavra de Deus, não por meio da lei. Então, em Gálatas capítulo 3, versículos 23 ao 25, e no capítulo 4, versículos 4 e 5, fala daqueles que são nascidos debaixo da lei. E Jesus ele declara em Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29, ele diz: o meu jugo é suave. Esse jugo não é do verbo julgar, mas é o jugo de imposição. J-U-G-O, jugo de imposição. É aquele pedaço de madeira que se coloca no pescoço dos bois para eles ararem a terra ou para eles moerem cana. Ali é um jugo que obrigava o boi a andar em círculo ou andar em linha reta para obedecer o seu senhor, o seu dono. Então Jesus está dizendo: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Aprendei de mim que sou manso, humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Por quê? Mais uma vez, o meu jugo é suave. O meu jugo é suave, eu não pego pesado, eu não jugo com mão de ferro, com mão de escorpião, meu jugo é suave. Vocês estão cansados da imposição da lei, sobrecarregados das imposições da lei. Então vinde a mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então sábado, no hebraico sabat, significa desistir, cessar, que é de onde vem a ideia de descanso. Porém, essa questão do descanso, depois da ressurreição de Jesus Cristo, domingo passou a ser um dia importante, porque foi o dia da ressurreição de Cristo. Embora o sábado tenha sido determinante por Deus para a guarda através dos levitas, dos judeus que tinham que guardar, era uma forma de obediência a Deus. O sábado foi sim santificado no Velho Testamento, o sábado era santo ao Senhor, mas isso não quer dizer que na nova aliança temos que guardar o sábado. Guardemos a palavra de Deus em nossos corações. A pessoa que guarda o sábado como obediência à lei não está cometendo pecado, mas ela comete pecado quando ela julga os outros. Agora é julgar, do verbo julgar. Julga os outros por não guardarem o sábado. Por isso que Paulo vem e diz assim: você que não guarda o sábado não deve condenar quem guarda, e você que guarda não deve julgar quem não guarda, e vice-versa. Não é porque você guarda o sábado que eu estou condenado por não guardar o sábado. Toda lei se cumpriu em Jesus. Ele é o fim de toda lei. Nenhum ramo do cristianismo, repito, nenhum ramo do cristianismo impõe o dia da guarda do sábado como condição para a salvação. Nenhum mesmo. Os cristãos da Galácia, por exemplo, eles eram persuadidos a guardarem o sábado. Eles eram convencidos a guardarem o sábado, porque na verdade era uma imposição da lei mosaica. Era uma imposição da lei de Moisés. Mas Paulo disse, Gálatas 4, 9 ao 11, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 8 ao versículo 10. E lá em Colossenses, no capítulo 2, versículos 16 e 17. Eu quero ler com vocês Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17. Eu quero pedir que você, se tiver uma Bíblia em casa, leia comigo esse texto, tá bom? Colossenses capítulo de número 2, versículos 16 e 17, que diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Olha o que Paulo ensina. O mesmo Paulo que escreveu a carta aos Romanos, dizendo para os irmãos terem cuidado, terem prudência, não julgue o irmão por causa do dia da semana, não julgue o irmão por causa do sábado. Se ele não guarda o sábado, é porque ele vive pela fé e não pela lei.
Aí Paulo continua, e aqui na carta que ele escreve aos Colossenses, no capítulo 2, ele diz: portanto, ninguém, absolutamente ninguém. Ele está falando sobre uma advertência das falsas doutrinas para a igreja de Colossos, ou carta aos Colossenses, quando ele diz: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por dias de festa, ou pelo sábado. Porque você não guarda o sábado? Tem alguém que está te julgando. Tem alguém que está dizendo que você não vai para o céu. Mas eu lhe pergunto, e se alguém guarda o sábado, mas nega a existência de Jesus? Nega que Jesus Cristo é o Cristo? Porque tem gente que guarda o sábado, mas ainda está esperando Jesus vir ressuscitado do corpo de Moisés ou de Davi. Isso é pecado, porque a Bíblia diz que quem não crê no Filho de Deus já está condenado. Mas nós cremos no Filho de Deus. A guarda do sábado não é uma obrigatoriedade para a igreja da atualidade. Não é uma obrigatoriedade para a igreja do Novo Testamento, que era a igreja primitiva, dos discípulos, dos apóstolos de Jesus Cristo. Não é uma obrigatoriedade. É só uma questão de interpretação textual. Era uma lei para o Velho Testamento. Há muitas coisas que valiam no Velho Testamento que para nós não tem valor algum. Existem textos sagrados que eram para o povo daquela época, específico para o povo daquela época. Por exemplo, as 7 cartas do Apocalipse eram endereçadas para igrejas daquela época. Nós recebemos como instrução para os nossos dias odiernos, porque realmente também tem textos em Apocalipse que são figuras do futuro. É uma coleção de estudos que nos leva a uma reflexão de coisas que ainda vão acontecer. Principalmente porque o livro do Apocalipse, ele é um livro que traz ainda revelações daquilo que vai acontecer. E a igreja do Novo Testamento, ela recebe a fé em Cristo Jesus não por uma imposição da lei, mas pela graça de Cristo Jesus. Nós não devemos obedecer por conta da lei, mas pela graça. Não é a lei que tem que nos abrir os olhos, mas a graça de Deus, por meio de Cristo Jesus, nos abriu os olhos. E a guarda do sábado, ou não guardar o sábado, não vai impor na sua salvação porque você guardou o sábado, como não vai me implicar na condenação se eu efetivamente não guardar o sábado. Da mesma forma que existem textos no Apocalipse que ainda vão se cumprir. Ainda vão se cumprir. Muitas coisas do Apocalipse já se cumpriram, mas há muitas outras coisas que ainda vão se cumprir. A escatologia, que é o estudo das coisas futuras que ainda vão acontecer. Então, se você não guarda o sábado, você não é condenado por Cristo por isso. E você que acha que o sábado é sagrado e quer guardar, guarde também um ano sabático. Cumpra toda a lei, não somente um ponto da lei, porque Cristo é o fim de toda a lei. Que Deus nos abençoe de uma forma muito especial, em nome de Jesus.